Olá, como você está na sua jornada pós-treinamento? Tudo bem por aí? Legal, então o nosso objetivo hoje é falar sobre capacidades e recursos. E eu quero começar com uma pergunta para você. Como é que anda o seu projeto de vida? Tá fácil, difícil? Espero que ele não esteja na gaveta. Yes? Então, para executar qualquer projeto, ou na verdade qualquer atividade, nós precisamos de alguns recursos e capacidades. E eu quero começar diferenciando os conceitos entre eles. Então, o que é a capacidade? Né? A qualidade ou condição que nos faz ou que nos torna capaz. E o conceito de capacidade ele está muito relacionado a cada um de nós, ou seja, ao indivíduo. Então, nós somos capazes de algumas coisas. Você é capaz de algumas coisas. Tem capacidades que são nativas, né? A gente já nasce com elas e outras a gente aprende, ok? E, por outro lado, a gente tem o conceito do recurso. Recurso é tudo que pode ser necessário ou usado para obter alguma coisa. E nesse contexto, a capacidade é um tipo de recurso, mas recurso não se limita à capacidade. Ficou confuso? Então vou dar um exemplo. Imagina que no seu projeto de vida você tem um sonho ou o objetivo de fazer uma viagem. Então, para executar essa viagem, você pode usar as suas capacidades ou habilidades para planejar, por exemplo, para organizar, para convencer uma pessoa a ir com você, a capacidade de comunicação. Porém, não só das suas capacidades você vai precisar, mas também de recursos. Então você pode precisar de dinheiro, você pode precisar de um avião, de um carro, meio de locomoção, um lugar para dormir. Então recursos, a palavra recurso, na verdade, está relacionada a tudo que a gente precisa. E alguns recursos, então, eles são externos, como dinheiro, mas também tem os recursos internos, que são as nossas capacidades. Yes? E dentro deste processo do treinamento e tudo que vocês viveram, alguns recursos foram ancorados durante o treinamento. Então, você ancorou ali, principalmente, bastante usado no voo, espero que você esteja usando isso não só no voo, mas tem a confiança, equilíbrio, a coragem, o amor, a alegria e a honra, e eventualmente até algum outro recurso que numa outra vivência você tenha ancorado ou tenha adquirido. Mas de qualquer forma, adquirido no sentido de lembrar do que tem, porque todos esses recursos que você ancorou, na verdade você já tinha. Então lá no processo do treinamento, você lembrou de momentos onde você já tinha executado, já tinha praticado de alguma forma esse tipo de recurso. Então é importante lembrar que praticamente todos os recursos internos, ou seja, capacidades, nós temos ou conseguimos desenvolver. E aí, dentro deste processo de recursos e capacidades, falando de coaching ou do meio empresarial, tem alguns termos que são muito utilizados, que são hard skills e soft skills. Tá? Não tem uma tradução muito direta, mas aqui a gente está traduzindo como hard skills a parte de capacidades técnicas e soft skills as capacidades de comportamento. Então as capacidades técnicas são aquelas capacidades mais relacionadas a uma profissão, a uma determinada atividade. É algo que você pode aprender num curso, na faculdade, como tecnologia ou medicina, mas também outros recursos não tão formais, mas como cozinhar, dançar. Então tem uma série de recursos ou capacidades que você pode adquirir através de cursos e à medida que você utilize dessas capacidades, elas vão evoluindo e você vai chegando num nível ali de excelência. Por outro lado, a gente tem capacidades de comportamento. Então as capacidades de comportamento têm a ver com aqueles recursos que a gente ancorou ali durante o voo e durante o treinamento, mas tem uma série de outros. Tem comunicação, liderança, flexibilidade, proatividade, atitude positiva, empatia, ou seja, são as capacidades que você tem com as quais você se relaciona com os outros ou consigo mesmo. Então, dentro de recursos, existem os externos e os internos,
E os recursos internos estão também divididos em capacidades técnicas e capacidades de comportamento. Aí você pode se perguntar, mas por que você está falando tudo isso? Porque como eu comecei, no nosso projeto de vida a gente vai precisar de capacidades. Então eu te pergunto, você já refletiu sobre quais são as capacidades que você precisa para atingir os seus objetivos do projeto de vida? Aproveita esta oportunidade para escrever aqui. Eu coloquei uma listinha, mas podem ser mais, podem ser menos, não importa. O que importa é que você comece a refletir sobre quais são as capacidades que eu preciso. Então, uma vez que você faça a listinha tanto das capacidades técnicas quanto as de comportamento, você pode começar a se perguntar e avaliar quais dessas capacidades eu já tenho. E das que eu já tenho, qual é o nível de excelência que eu tenho de cada uma delas. Então, se, por exemplo, eu tenho um sonho de me tornar um Masterchef, mas eu só sei cozinhar um ovo, ou fritar um ovo, né? Então eu vou precisar aprender bastante coisa. Então, entre o estado que eu estou hoje, né, o meu nível de excelência hoje, até o nível de excelência do Masterchef, tem um caminho longo. E eu preciso me preparar. Então, uma vez que você identifique qual é a capacidade que você precisa aprender ou evoluir, aí você começa também a fazer um planejamento melhor de quais são os passos intermediários até você atingir aquele nível de excelência para uma capacidade específica. E, obviamente, isso vale tanto para as capacidades técnicas quanto para as capacidades de comportamento. Ficou claro? Então faça o exercício, você pode baixar aqui na plataforma o arquivinho, imprimir, usar o seu celular, então faça a sua lista, comece a refletir sobre qual é o seu nível de excelência hoje para cada uma das capacidades necessárias e quanto você precisa de cada uma das capacidades para atingir o seu projeto de vida. E aí você começa a desenhar um plano de aprendizado, um plano de colocar em prática. Muitas vezes você já tem, mas precisa praticar. Então você desenha esse plano e sai executando. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui na plataforma, manda e-mail, manda WhatsApp, sinal de fumaça, entre em contato com a gente, que aí a gente tira suas dúvidas. Beleza? Um grande abraço.